Dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal do programa Conectrânsito, programa que conecta quase tudo ao trânsito. Hoje com uma convidada super especial, aí, com apoio da Bateu Resolveu. Ela que é uma grande colega, aí, tem o prazer, a satisfação de trabalhar diariamente aí no mesmo setor que ela. Uma grande inspiração, é uma pessoa com a qual a gente, não só eu, mas todos os outros colegas conseguem, tenho certeza, aprender um pouco mais diariamente. Senhoras e senhores, com vocês aí, recebam com muito carinho Luciana Pereira. Lu, seja muito bem-vinda aí ao nosso canal. Opa, cadê a Lu? Cadê a Lu? Aí, tô aqui. Tudo bem? Ó, peraí. Agora sim. Agora eu tô me enxergando. Tudo bom, Rodrigo? Obrigada pelos elogios aí, né? Pela reverência, né? Eu posso dizer que a recíproca é verdadeira, tu sabe disso, né? Com certeza. Lu, quero primeiramente te agradecer aí pelo convite, aliás, pelo aceite, né? O convite. E tá brilhantando aí o nosso programa e trazendo um pouco do teu conhecimento para a nossa audiência que nos assiste, né, tanto no YouTube como quem vai nos ouvir também depois pelo podcast, né, que esse programa vai depois virar podcast também. Antes de a gente começar te apresentando, né, deixa eu me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou apresentador do Conectrânsito e também o mantenedor do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito, né, onde eu trago um pouco do meu trabalho lá, né, como escritor, como colunista e palestrante, né. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais desse trabalho, acessa lá para poder estar conhecendo essas duas obras aí, né? Primeiramente, o Efeito Transformers em Trânsito, né? Que é o meu primeiro livro publicado, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano, né? Quem tiver interesse pode escanear, né? Esse QR Code está aparecendo na tela aí para conhecer um pouco desse trabalho. E o segundo e mais recente aí é A Indústria, né? Um livro onde eu conto um pouco aí das minhas percepções, né, enquanto agente de trânsito, falo um pouco aí da vivência diária dos agentes, essa profissão tão desvalorizada, né, Lu, infelizmente, tão importante para a segurança viária, mas tão desvalorizada, né. Para quem ficar ligadinho conosco aí até o final do programa, eu vou apresentar logo mais adiante uma super promoção para estar adquirindo esses dois livros, tá? Um super combo com desconto imperdível, certo? Então, sem mais delongas aí, porque a Lu tem bastante coisa para fazer aí, né? Vamos para o nosso primeiro quadro do programa, com o apoio de outro grande patrocinador também, outro grande apoiador aí do programa, que é a Filos Editora, né? Sem a qual essas duas obras aí não seriam possíveis, né? Talvez não existissem hoje. Então, se você, assim como eu, assim como a Lu também gosta de escrever, né? Tem na sua gaveta aí um projeto guardado, né? Para publicar há anos e não consegue, né? Não fecha negócio com nenhuma outra editora sem antes falar com a Filos, tá? Confere aí um pouquinho do trabalho deles. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente,
Estamos atuando por volta de 4 anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística, mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos. Tá aí então, Filos Editoras projetando pensamentos. Quem quiser conhecer também pode escanear aí, esse QR Code está na sua tela, para conhecer um pouco mais do trabalho da Filos. Então, com o apoio de Bateu, Resolveu e Filos Editora, vamos aí para o nosso primeiro quadro, que é o Conectando os Pontos, né? Vamos conhecer aí um pouco da trajetória profissional da Lu, né? Como é que ela saiu do ponto A, chegou até o ponto B, onde ela se encontra hoje. Conta para nós um pouco. Então, Rodrigo, mais uma vez, né, te agradeço o convite, né, um privilégio poder estar aqui participando, né, do teu programa. Sou uma admiradora tua também, né, e também me inspiro muito nessa tua forma de objetivar, né, os teus sonhos, né, e a realização deles, né, poder estar aí te prestigiando, né, te aplaudindo por este caminho, né, que tu tens feito aí com muito foco, né, com muito direcionamento e com resultados, né, então por isso que eu te digo que eu te admiro muito, sim, né, mas falando um pouquinho então de mim, né, eu sou agente de fiscalização de trânsito desde 2000, né, o primeiro concurso, vamos dizer assim, né, aqui da empresa onde a gente trabalha, aqui em Porto Alegre, e na verdade eu trabalhei 5 anos, desde os 23 anos que eu estou na empresa, 5 anos eu trabalhei na rua, né, como agente de fiscalização, enfim, eu tenho uma formação na área da educação. Quando eu entrei, né, na empresa, eu estava concluindo a graduação em letras, e, enfim, estava naquele momento, assim, de indefinição, né, fiz o concurso, entrei, né, para a empresa e tal, mas a ideia era sair, né, assim como muitos, né, muitos colegas nossos, né, a gente entrou lá jovem, bem jovem, e aí o que aconteceu nesse meio tempo, né, assim, vai ficando, vai aguardando um outro concurso, né, e, enfim, fui gostando do que eu fui aprendendo, né, a conviver, da questão da mobilidade, né, da segurança, da importância que é o nosso trabalho para a sociedade, e com esse entendimento, comecei a conhecer mais alguns grupos dentro da própria empresa, né, e o trabalho de educação, né, para a mobilidade. E tive a felicidade, então, de ser convidada, né, lá em 2004, para começar, então, a fazer parte das atividades, enfim, que eram feitas na época. E a partir disso, então, aí mais que eu me encantei e fui ficando, né, porque eu pude trabalhar com educação, que é a minha formação, né, na área da educação, e conversando com todos os públicos, né, e aí tu é meu colega que sabe, a gente conversa, né, faz atividades, programas e projetos, desde a educação infantil até o idoso, que é sobre o que eu vou falar para vocês um pouquinho hoje, né. Então, assim, isso foi me encantando cada vez mais, e o fato de poder saber que a tua atividade, ela talvez não toque a todos, não sensibilize a todos, mas aquelas pessoas que estão sensibilizadas pela nossa fala, pela nossa atividade, pela informação que a gente leva, aquilo transforma a maneira de que a pessoa passa a enxergar a mobilidade. Muitas delas não enxergavam, não percebiam que trânsito, né, faz parte da vida de todas as pessoas, né? Acham que é só uma forma de deslocamento, né? E não é muito mais amplo que isso. Então, ao me deparar com essas situações, né, com essas interações, eu fui, bom, então por que não ficar aqui, né, e ficar estudando mais sobre essa área, que é apaixonante, como tu, né, que és um psicólogo também, né, tem a tua formação, né, numa outra área, mas aí tu agregou também, né, tu agregaste o teu conhecimento teórico junto com a nossa prática, né. Então, acho que isso contribui bastante, e esse é o início, assim, da minha caminhada, né. E aí, com o passar, né, do tempo lá no setor de educação, eu era mais focada a trabalhar com formações, com capacitações, os cursos de multiplicadores, né, que aí tu é o nosso responsável lá
pela parte de disponibilizar esses cursos na plataforma, né, EAD, enfim. Então, eu sou da época em que a gente não tinha nada EAD, né, era tudo lá presencial, né, e com esses cursos de multiplicadores focado nos professores, porque são os multiplicadores dentro da escola, enfim, que todo agente de trânsito sabe, né, que é assim que todo mundo começa, né, pensando que os professores, que o espaço da escola é esse espaço de parceria e também de transformação, né, porque ele vai lidar ali com o aluno, vai lidar com o pai, vai lidar com a comunidade toda escolar, então é a primeira fonte nossa, né, de interação para trazer a importância desse nosso tema. Bem, e aí vamos continuar ligando os pontos, né, em 2015, eu fui convidada, então, por experiência em capacitações e formações, né, criação de cursos e palestras, seminários, eu fui convidada a participar, então, do grupo que trabalha com as análises dos acidentes de trânsito lá, né, na empresa A Vida no Trânsito. Então, dentro do programa Vida no Trânsito, que começou lá em 2012, efetivamente, né, na nossa empresa, a atuar e aplicar toda a metodologia, né, que eu não sei se eu preciso falar exatamente, não sei se os teus ouvintes têm conhecimento do que é, né, o programa Vida no Trânsito, que é que eu abro um pouquinho para explicar vontade, o que é. Tu achar não, assim, porque acho que muitos conhecem, talvez alguém não conheça, né? Fica à vontade. Sim, mas eu acho que é importante. Eu acho que claro, até é importante a gente falar um pouquinho, né? Como eu fui convidada a fazer parte deste grupo de análise, né, de acidente de trânsito do programa, acho que é importante os ouvintes, né, terem um pouquinho de conhecimento, né, quem não sabe, né, o programa Vida no Trânsito, na verdade, é uma política pública, né, que ela surgiu lá com o advento da década, né, em todos os movimentos, a primeira década, né, de segurança viária. Então, a Organização Mundial da Saúde entendeu que havia a necessidade de uma política que integrasse todas as instituições que trabalham com a questão da mobilidade, com a segurança no trânsito, né? Não só os órgãos executivos, mas outros também que fazem, né, esse atendimento, que fazem esse trabalho preventivo, ou seja, a Secretaria da Saúde, né, do Estado e do município, os órgãos de segurança, né, a Brigada Militar, no nosso caso aqui, né, em Porto Alegre, as guardas municipais, enfim, o Instituto Geral de Perícia. Então, todas essas instituições, elas deveriam seguir as orientações dessa política pública chamada Vida no Trânsito, em que o que ela, digamos assim, o que ela orienta, né? Qual é o objetivo dessa metodologia? É reduzir o número de lesões graves e mortes no trânsito. Então, esse é o objetivo principal. E aí, como que tu vai fazer isso? Bom, integrando os setores que trabalham nessa área. Né? Então, tu vai compartilhar informações com esses setores para identificar quais são os públicos vulneráveis e, a partir disso, tu poder atuar com ações estratégicas para cada público, né? Para esses públicos. Né? E foi assim, então, que em 2012, que quando começou efetivamente a acontecer aqui em Porto Alegre, né, a execução dessa política pública, Vida no Trânsito, os colegas, então, faziam reuniões semanalmente para analisar todos os acidentes com vítimas fatais. Até hoje nós continuamos analisando, porque, infelizmente, a gente não tem a condição humana ainda, né, de analisar os acidentes graves. Isso é um dos objetivos futuros, mas ainda a gente não consegue fazer porque a demanda é muito grande. Então, desde que começou, então, esse trabalho a ser feito aqui na empresa, eu simplesmente, assim como tu, compartilhava dos dados, das informações, mas não fazia parte efetivamente, né, deste grupo de análise. E aí, por que eu fui convidada, então, né, a fazer parte? Porque em 2015, o grupo de análise identificou que em Porto Alegre nós tínhamos dois públicos, na verdade temos vários públicos vulneráveis, mas os que mais perderam a vida no trânsito ainda continuam sendo os motociclistas, né, em primeiro lugar, vamos dizer assim, né, que estão no topo, né, dos acidentes com vítimas fatais, e, para nossa surpresa, os pedestres idosos. Então, em razão disso,
se pensou, e agora o que a gente vai fazer, né, para esse público? Como que a gente pode estipular, criar uma estratégia que seja efetiva? E, não, na verdade, assim, é importante que se diga, né, que nós sempre trabalhamos com a questão do público idoso. Fazemos palestras em alguns grupos, mas eu vou te dizer que, assim, não era algo que, digamos assim, uma prioridade, né? O trabalho até então era realizado conforme os grupos nos acionavam, né, nos buscavam para que nós fizéssemos as palestras de orientação. E aí, por isso a importância, né, da metodologia do Vida no Trânsito. Porque até então, vamos dizer assim, até 2012, quando não fazíamos esse controle mais efetivo, né, integrado com outras instituições, a gente acabava fazendo o trabalho, aquele do apagar incêndio, que a gente chama, né? Agora, nesse período, é o motociclista. Mas aconteceu uma morte com o ciclista. No mesmo mês, mais uma morte com o ciclista. Então, daí tu direciona o trabalho, sabe? Não tinha, né, assim, um direcionamento efetivo. É muito mais reativo do que exato, né? Mais reativo. Uhum. Então, o Vida no Trânsito, ele traz esse direcionamento a partir daquela realidade, das evidências, né? Das evidências que a gente tem. E aí, então, de 2012 a 2015, se percebeu um crescente nos números de atropelamentos com pessoas idosas. Então, e como nós vivemos num país envelhecente, né, como a gente diz, que mais envelhecem pessoas do que nascem, né, a pirâmide ela está quase que invertendo, né, ela não inverteu ainda, mas ela está quase que invertendo. Então, houve uma preocupação muito grande, nossa, para tentar alertar esse público, né? E foi isso que aconteceu, então. Aí, por isso, porque vamos conversar com as pessoas que estão envolvidas com a política do idoso, por exemplo. Então, chamamos grupos de idosos para conversar, instituições, ONGs e outras instituições do terceiro setor, né, que também faziam trabalhos educativos e preventivos de outra ordem, mas com idosos. Chamamos essas pessoas para conversar, chamamos agentes de trânsito, chamamos motoristas e cobradores do transporte coletivo para que pudessem nos ajudar, né, nesse, como é que eu chamo, grupo focal, né? Nós criamos um grupo focal para poder entender o que estava acontecendo e o que cada personagem, né, via sobre a questão do idoso no trânsito. Como que quem não era idoso via o idoso no trânsito e como o idoso se via em relação às outras pessoas. Para entender e para poder estabelecer, então, qual seria a nossa estratégia, né, para a intervenção. Então, nesse sentido, se construiu o projeto na época, né, que hoje é um programa, mas o projeto Pedestre Idoso, que nós estabelecemos naquele momento, então, em 2016, né, quando o projeto foi lançado, uma série de cursos, né, cursos para integrar, para alertar as pessoas que trabalhavam com o público idoso, assistentes sociais, terapeutas, né, educadores físicos, várias pessoas, assim, pessoas também das comunidades, das associações comunitárias que têm grupos de idosos, todas as pessoas, então, foram o alvo do nosso curso de multiplicadores para o projeto Pedestre Idoso, na época, né, para que as pessoas nos ajudassem, para a gente construísse uma rede e pudesse efetivamente, então, realizar as atividades, esse alerta, enfim, né, então, posso te dizer, assim, que da minha caminhada, né, eu meio que juntei tudo junto é redundante, né, mas eu fiz uma linha de tempo, assim, para tu ter uma noção, né, desde o momento que eu entrei para fiscalização e tal, né, e essa bagagem nossa, né, da questão prática da rua nos ajuda muito, né, para a construção dos programas, dos projetos, e como que eu cheguei, né, no Pedestre Idoso, que é hoje um programa que eu lidero, né, junto com outros colegas. Perfeito. Baita história aí, né, Lu? Acho que muita bagagem, muito conhecimento adquirido ao longo desses muita troca, né, Rodrigo? Muita troca que eu digo assim, muito conhecimento de uma área que, na verdade, a gente teve que fazer uma imersão, né, no estudo desse público. Porque até então, né, tu faz as palestras de prevenção, mas como é que tu vai sensibilizar, né, essa pessoa que já viveu tanto, já contribuiu tanto para a sociedade e muitas vezes tem muito
tem muitos pré-conceitos, né, em relação a muita resistência, isso eu acho que a palavra é essa, resistência para mudar o seu comportamento, né? Não, os outros é que tem que mudar. Aquele papo do trânsito que a gente já sabe, né? Sempre são os outros. Terceirização da culpa. E a gente sabe que muitas vezes existem pessoas idosas também que não se comportam no trânsito. Mas para além disso, né, nós que somos, digamos assim, trabalhamos na questão da prevenção, mesmo que a pessoa erre, tu não pode, né, justificar isso, né? Justificar, não, mas ele estava errado e tá certo. Não, tu vai fazer o máximo do teu possível para evitar aquele acidente, né? Ele atravessou num local inadequado. Bom, mas se tu tem a possibilidade de frear, tu tá vendo que a pessoa está se expondo, bom, então tu vai trabalhar com a prevenção, né, para que não ocorra, né, aquele acidente. Então, é mais ou menos isso que a gente procura incutir, assim, né, nas pessoas, né, esse entendimento, essa compreensão, né, que independente de quem está certo ou está errado, o nosso dever, né, de todas as pessoas, é cuidar sempre do pedestre, né, embora eles possam estar numa situação de risco. Não adianta chegar no céu depois e dizer, não, eu morri, mas eu estava certo. Eu estava certo. Não, exatamente, né? Mais ou menos isso. Então vamos para o nosso segundo quadro, então, Lu. O quadro Acelera ou Freia. Qual é a proposta desse quadro? Para quem ainda não assistiu o programa, né? Eu vou citar aqui algumas situações, né, envolvendo o trânsito, envolvendo o assunto aqui, o métier da expertise da Lu, e ela vai dizer para nós se ela acelera, né, ou seja, se ela é a favor, ou se ela freia, se ela é contra, tá? E, obviamente, explicar por quê, né? Primeiramente, mandar um abraço aí pro Domingos Dantas, está nos acompanhando, é o anfitrião Rodrigo Vargas, minhas considerações a respeito ao produzir assuntos tão produtivos. A convidada a gente Luciana Pereira por compartilhar seu conhecimento e projetos voltados à redução da mortalidade no trânsito, principalmente no tocante, cortou aqui porque a mensagem é muito grande, vou ver se eu consigo ler aqui o restante. No tocante, projetos voltados principalmente tocante aos mais vulneráveis no trânsito, parabéns pelo excelente trabalho. Aí, Domingos, muito obrigado pela participação. Aí. Então, vamos lá. Primeira situação aqui do nosso quadro Acelera ou Freia diz respeito a estacionamento. Credencial de estacionamento para idoso, vinculada à pessoa e não ao veículo. Tu acelera ou freia? Nesse caso, eu tenho que acelerar, né? Eu tenho que incentivar, sou muito a favor, porque o que acontece, né? As pessoas idosas, muitas vezes, elas são... Muitas já não conduzem mais, né? Às vezes até são transportadas por familiares, por cuidadores, enfim, né? Então, a credencial é para a pessoa idosa, né? Ou seja, independente se ele tem um carro, se é dele, se está no nome dele, ou se ele está numa carona, né? A credencial é dele. Então, aquela pessoa que está transportando que terá a oportunidade, né, de fazer uso daquele estacionamento voltado para a pessoa idosa. Então, isso eu entendo que é algo que qualifica bastante, não fica vinculado a um carro específico, né? Numa emergência, por exemplo, né? A pessoa está sozinha em casa, né? Pede a ajuda do vizinho. Bom, aí o vizinho vai lá com o seu carro e usa a credencial. Porque não tem credencial. Exato, exatamente. Né? Então... Beleza, então segunda situação, Lu, diz respeito às cidades educadoras. A gente não falou ainda, então a Lu vai ter a oportunidade de falar um pouquinho, né? Programa Cidades Educadoras, ele deve ser liderado necessariamente pela Secretaria Municipal de Educação de cada município? Tu acelera ou freia? Sim. Na verdade, esse é o freio, né? E aí eu vou explicar por quê e até explicar um pouquinho do que é a cidade, né? O programa Cidade Educadora, assim, brevemente, né? O programa Cidade Educadora, na verdade, é uma iniciativa da Associação Internacional de Cidades Educadoras, né? Que é uma instituição que tem a sua sede em Barcelona. Então, é uma iniciativa que começou, inclusive, em Barcelona, lá em 94. E a ideia principal é fazer com que os municípios tivessem programas, né, e aí por isso o programa Cidade Educadora,
tivesse um programa em que o cidadão participasse mais das ações da cidade, né? Participasse do movimento de cuidado e de pertencimento da cidade, né? Que ele pudesse efetivamente conhecer a sua cidade, cuidar da sua cidade, e que isso fosse algo não só do poder público, mas que envolvesse todas as pessoas, né? Então, é um conceito bem amplo, que tem como orientação 20 princípios, e eu convido as pessoas que não conhecem, né, a colocar aí no Google, né, programa, Associação Internacional de Cidades Educadoras, né, ou Programa Cidade Educadora, porque é algo que constrói muito, 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 muito mesmo, transforma muito as pessoas e as instituições, mais ou menos na mesma lógica do programa Vida no Trânsito, ou seja, sozinho a gente não faz nada, né, ou faz pouco. Com a integração e com o compartilhamento, né, de saberes, né, promovendo a inclusão, promovendo, enfim, a troca de experiências e a utilização, inclusive, dos recursos, a gente consegue fazer um trabalho melhor. Então, assim, estou dando bem, assim, linhas gerais, né, assim, o que é, né, qual é o objetivo da Cidade Educadora. E por que tu me fizeste essa pergunta, né? Se eu acelero ou se eu freio para a questão de quem deve liderar esse movimento? A maioria dos municípios, ou assim, desde que iniciou, em 94, lá em Barcelona, muito se fala, tu fala em cidade educadora, tu pensa em escola, em secretaria estadual ou municipal de educação. Então, é justamente isso que nós, aqui em Porto Alegre, inclusive, agora que retornamos, né, pelo programa Cidade Educadora, nós modificamos essa lógica. Inicialmente, começou com a Secretaria Municipal de Educação, aqui. Só que, hoje, a gente tem um entendimento que esse programa, ele não deve estar vinculado somente à diretriz da educação formal, né? Ele tem que estar amplo, conversando com todas as instituições, todas as secretarias, né, municipais, todas as pessoas, com o cidadão, conversando com o terceiro setor, né, com as ONGs, com as OCIPs, enfim, todas as pessoas que tenham interesse em participar dessa construção de uma cidade, né, mais humana, uma cidade mais para as pessoas, enfim, essas pessoas precisam ser ouvidas também, e não somente vinculado e liderado com os projetos nas escolas. Então, é por isso que eu digo que eu freio, né, para essa afirmação, né, de que deveria ficar restrito a condução da escola, porque justamente é o que se pretende desconstruir, né? Não é uma obrigação somente da escola, né, falar sobre ou transformar a cidade num espaço educativo e colaborativo, né? São todas as instituições, todas as pessoas que constituem, né, que moram naquele município. E assim, só a título de curiosidade, né, são mais de 500 municípios no mundo que são associados à Associação Internacional de Cidades Educadoras. Então, se você que está nos assistindo, né, no seu município, você não sabe se é ou não, né, faz parte desse programa, sugiro, né, que busque se informar e sugerir, né, aos gestores aí, né, porque quem faz a adesão, né, a este movimento, a este programa internacional, é o prefeito, é o responsável político, né, por aderir a este movimento, e aí é ele que vai escolher, juntamente, né, com os assessores, enfim, numa construção coletiva, vai indicar qual a secretaria, né, que vai, então, liderar esse movimento e fará todo o trabalho, né, colaborativo com outras instituições. Então, é um trabalho muito bacana e que a gente teve a oportunidade, né, de conhecer a partir do projeto Pedestre Idoso na época, né, em 2018, quando fomos a Portugal. Eu tive a oportunidade de ir a Portugal, né, junto com a outra colega, né, que é a Diva. Tivemos a oportunidade de apresentar este projeto em um congresso, em que, no congresso mundial, né, em todas as instituições que fazem parte do programa Cidades Educadoras estavam nesse evento em Cascais, na cidade de Cascais, apresentando as suas boas práticas. E a nossa boa prática aqui de Porto Alegre foi escolhida, foi selecionada para que a gente pudesse apresentar lá. Então, assim, por isso que eu digo, a partir desse momento, houve todo um movimento aqui em Porto Alegre para que a gente... Nós não sabíamos que existia, né, esse programa, nós que somos do trânsito, não sabíamos que existia esse programa
tão integra tantas pessoas. Então, essa é a lógica, né? De agora que fazemos parte. Quando tu falava assim, desse protagonismo da educação informal, né? Eu me lembrava da minha entrevista aqui com o mestre Ronaldo Cardoso, né? Que alguém, algum dos ouvintes, mandou para ele uma pergunta perguntando qual era a diferença entre educador de trânsito e instrutor de trânsito, né? E ele fez mais ou menos essa mesma relação, assim, né? Seria o instrutor seria o professor formal, né? E o educador, formal, exato. O educador poderia ser qualquer um, né? Um pai que coloca o filho na cadeirinha, explica por quê, né? Para a segurança dele, né? Enfim, um professor que fala em sala de aula das leis de trânsito, das regras, da sinalização. Então, na verdade, qualquer um pode ser um educador. É aquele que, além da sua fala, tem uma prática, né? Porque, eu digo o educador, né? Ele internaliza aquele conceito e, na prática, ele realmente mostra que é um educador, né? Então, acho que é por aí. Beleza, então, vamos aqui para o último desafio do quadro, que é um desafio um tanto quanto polêmico, né? Eu que, muitas pessoas sabem, eu sou advindo do transporte público, né? Fui cobrador durante alguns anos antes de vir para o EPTC, e essa era uma questão que era defendida, inclusive, por muitos motoristas, colegas, né? Em determinadas linhas, né? Que tem um público mais idoso, que é a questão do horário de deslocamento, né? Para o transporte coletivo delimitado para idosos, né? Ou seja, o idoso teria um horário determinado para sair, não poderia sair fora daqueles horários determinados. Acelera ou freia? Desculpe o sorriso, né? Assim, mas é um sorriso de ironia, assim, né? Porque freia com muita força. Né? Freio com muita força, assim, né? Justamente porque freio bruscamente, né? Assim, para que as pessoas comecem a ampliar um pouquinho mais, né, o seu olhar para o seu semelhante, né? E quem não tem um familiar idoso na família, né? Pode ser que não tenha, mas enfim, a maioria das pessoas tem um idoso, né, na família. E tu imagina tu limitar o ir e vir, né, de alguém por conta da sua idade. O que na verdade a gente precisa melhorar é a forma de deslocamento, né? Exato, mas a gente ouve muito, né, Rodrigo? Tu sabe, tu ouve, eu ouço, né? Ouve muito isso, e de todos os níveis, a gente circula, né, em instituições de todos os graus de instrução, vamos dizer assim, e todos os níveis sociais. Todos os níveis as pessoas dizem, mas o que querem na rua essa hora em que a gente está voltando para o trabalho, ou que a gente está indo para o trabalho, sabe? É um absurdo, porque não tem hora, essas pessoas elas estão circulando naquele horário, porque elas querem circular naquele horário e elas têm esse direito porque já cumpriram aquilo que a gente está fazendo. Elas já trabalharam, né? Elas já contribuíram para a sociedade. O idoso em casa, assim, se sentindo mal, né? Não, mas eu não posso ficar doente essa hora, porque eu não posso sair essa hora. Eu vou esperar para ficar doente amanhã de manhã. Exato, sabe? Então, umas coisas assim que não tem cabimento. É muito egoísmo nosso, digo nosso, dos mais jovens, pensar isso sobre, né, que limitar para que tu tenha uma exclusividade ou que tu tenha mais espaço no ônibus, ou que tu não, sabe, não acho que não é por aí, né? Ele tá colocando o colega, né? O direito de vir é constitucional, exatamente. Exato. Né? Mas o comentário eu vou dizer para vocês que a gente ouve muito isso, e para desconstruir precisa alguns minutos, assim, né, para fazer enxergar, para pensar no familiar, né, quando tu fala que tu tem um familiar, aí a pessoa já, opa, é verdade, né, puxa, minha mãe, né, sair, meu pai, né, meu tio, minha avó, né, tu limitar a pessoa para ficar em casa, né, só pode sair a partir das 10 ou só pode, né, até as 4, imagina, né? Beleza. Não faz sentido nenhum, né. Desafio concluído, vamos para o último quadro então do programa, que é o quadro que está movimentando lá minha lista de distribuição do WhatsApp, o pessoal mandando pergunta, né, para os nossos convidados aí do trânsito, que é o quadro O Povo Quer Saber, né? O pessoal mandou suas dúvidas aí para a Lu, e a Lu vai estar respondendo ao vivo aí. Primeiramente, a dúvida do Alex Clay, sempre
contribuindo aí com o programa, sempre ligado aí, que é a seguinte. Ele pergunta: quais são as contribuições da cidade educadora para a formação do sujeito? Pergunta interessante aí, né, Lu? Sim, sim, eu até acho que eu até acho que na minha fala ali já respondi um pouquinho, né? Mas posso ampliar, né? O que o sujeito entende, né? Quando tem acesso às informações do que é uma cidade educadora, né? Ele entende que ele faz parte dessa construção, né? Ele aprende que uma cidade, ok, tem os seus responsáveis, né? O prefeito, os seus secretários, enfim. Mas ele é um fiscalizador disso, né? O cidadão, ele tem que aprender a fiscalizar para ver se é um protagonista, exatamente, não só para cobrar, mas também para atuar, né? Para atuar no sentido, bom, eu quero ajudar, onde é que eu vou, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer na minha comunidade? Eu não estou vinculado a por exemplo, eu não estou vinculado a nenhuma escola, eu não estou, né, não tenho ou até estou, né, por exemplo, eu sou um dono de uma empresa. De que maneira eu posso auxiliar este programa Cidade Educadora? Eu sou um aluno de escola. Poxa, na minha escola falaram sobre Cidade Educadora. Que movimento nós podemos fazer aqui internamente para que efetivamente nós estejamos atendendo aos 20 princípios, né? E aí eu não vou citar aqui, porque, né, por conta do tempo, mas já digo a vocês, né, que tem 20 princípios dessa carta de cidades educadoras que norteiam esse gerenciamento da cidade, essa possibilidade de construir uma cidade realmente mais solidária, mais humanizada, mais inclusiva, mais plural, com respeito a todas as diversidades, né? E de um espaço de escuta, que é o maior desafio. Eu posso dizer para vocês que muitas cidades que hoje, né, aqui há mais tempo, executam esse trabalho, né, de cidades educadoras, tem na sua cidade esse programa, elas têm um mecanismo, né, uma possibilidade de escuta de jovens e crianças, por exemplo, que a maioria dos municípios não tem. Tem um espaço de escuta do adulto, né, um orçamento participativo, que é o caso que acontece aqui em Porto Alegre, um espaço de escuta dos adultos. Mas e os jovens? Será que eles não têm uma contribuição a nos dar, a partir do seu ponto de vista? As crianças, como é que elas podem ser ouvidas? Esse é um desafio que, por exemplo, nós vamos enfrentar agora. Enfrentar, que eu digo, como que nós vamos fazer essa escuta? Como que a gente pode fazer movimentos para eleger espaço, né, para que essas pessoas, né, esses nossos pequenos jovens cidadãos, possam se manifestar, porque hoje a gente sabe, né, a tecnologia está aí possibilitando toda forma de inclusão e de comunicação, mas não só para entretenimento, né, também como espaço de formação, de orientação, de participação, e também na participação da construção da cidade, né, ter essa conscientização, né, que tu faz parte da tua cidade e que aquilo que tu executa, a forma como que tu circula, a forma como tu cuida do teu lixo, sabe, todas essas questões aí, elas fazem parte desse conceito, né, de cidade educadora. Então, um cidadão mais consciente, eu diria, né, todos os princípios que estão na carta têm como objetivo fazer com que o cidadão, independente dele estar vinculado a uma instituição ou não, cidadão mesmo, ele tenha o seu papel de protagonista para uma cidade melhor. Então não é só é o outro. Exatamente. Essa vamos dizer assim, que é o conceito-chave, né, de cidade educadora. Não é exercer a cidadania de 4 em 4 anos só, né? Não, é participar, é exercer diariamente. Estar junto, exercer diariamente. É tu ver uma situação de alguém, sei lá, uma injustiça, jogando injustiça e orientar para onde aquele injustiçado pode recorrer, né? Uma situação de, sei lá, uma poda irregular, por exemplo, estão cortando uma árvore que não deveria, porque aquela árvore tem uma situação, né, de proteção, né, de cuidado, de sombra, enfim, de todas essas questões, né. Então, assim, é realmente fazer com que o cidadão tenha uma conscientização mais ampla do que viver na sua cidade, né, não é só
não é só o espaço onde ele mora, é realmente fazer parte disso, né? Ter inclusão verdadeira na cidade. Conexão total com o trânsito, né, Lu? Sim, total. Na verdade, a conexão é total com o trânsito, mas eu diria assim, que a gente tem que ter essa noção muito mais, vou usar a palavra, né, holística, que é ampla, né? Ampla, muito mais ampla. Né? Eu não posso sempre pensar a minha cidade a partir da minha secretaria, né? Aí falando dos colegas, né? Colegas de outras secretarias, né? A gente sempre acaba pensando, né? Quando tu vai falar de algum projeto educativo, tu olha sempre para a tua ótica. Né? Vou pensar alguma coisa que melhora a mobilidade, tá? Mas alguma coisa que melhora a mobilidade e que também possa estar relacionado com a questão do meio ambiente, possa estar relacionado com a questão do trabalho, da questão, né, da habitação, sabe? Sim, sabe? Integrando e aí tu faz a otimização, inclusive, dos recursos para desenvolver esses projetos, né? Então, acho que é por aí, assim, por isso essa noção de gerenciamento da cidade mais ampla, onde todos conversem nessa construção, né? E não só reajam, né, a partir das necessidades da população. Precisamos fazer uma parada de ônibus. Bom, essa parada de ônibus, ela tem que ter o assento, ela tem que ter, né, a cobertura, a iluminação, ok? Mas tem que ter um cesto de lixo, né? Porque as pessoas estão ali, muitas pessoas naquela parte, bom, tem que ter um cestinho de lixo ali, e às vezes passa despercebido e às vezes não é colocado próximo, né? Não, as instituições não conversaram, né? Para disponibilizar, por exemplo, uma lixeira. Eu estou dando um exemplo, assim, né? Que está vinculado à nossa área, né? Claro. E a questão da mobilidade, né? Beleza, está super bem respondida a pergunta do Alex Clay. Aí vamos para a última pergunta do Rubens aqui, porque nós já passamos 40 minutos já. Agora lembrei das nossas caronas na pandemia, né, quando a gente tinha longas conversas, né, trajeto de trabalho. O tempo voa aqui, a gente nem viu, já estamos com 40 E olha, eu tô minutos, olhando aqui também, e é isso que a gente falou que ia fazer curtinha, né? Mas, né? Fazer o quê? Então, vamos lá, o Rubens de Lençóis Paulista, São Paulo, olha, perguntando: onde efetivamente o governo atua na mobilidade dos idosos? Então, olha, na verdade, assim, o importante que eu acho que o município tem que se preocupar é conhecer, né? Assim, conhecer esse público idoso, como é que está o índice de acidentalidade, ou assim, ter clareza, né? Porque eu não sei se não são todos hoje, todas as capitais estão vinculadas ao programa Vida no Trânsito, né? Mas alguns municípios não. Então, como ele fala, né, sobre a questão dos órgãos de trânsito, né? A primeira coisa é ter essa definição, né? Como é que está esse meu índice de acidentalidade com a pessoa idosa? Bom, aí depois tu vai verificar como é que está na verdade, a calçada não diz respeito, efetivamente, está relacionada à mobilidade, mas em parceria, por exemplo, com a Secretaria de Obras. Isso vai depender do município, né, de quem que faz o quê. Né? Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, não somos nós que fazemos, né? Mas, assim, a calçada é um espaço, por exemplo, né, que acaba trazendo muitas quedas. Né? A travessia, né, dessas pessoas, como é que é o tempo de travessia no semáforo? É um tempo adequado para poder a pessoa atravessar com segurança? A maioria a gente sabe que não é, até porque a própria legislação faz uma classificação ali que o tempo deve ser de uma passada em torno de 1,25 m, 1,50 m, se não me engano. Só que isso é de uma pessoa adulta, jovem, né, normal. E a passada do idoso, ela é mais limitada, né, e o tempo de reação dele é mais limitado. Então, embora os manuais, né, estejam descrevendo, né, uma orientação, a gente tem que adaptar, eu acredito, penso eu, né, que convivo com esse público, adaptar a realidade. Né? A gente sabe que também ninguém quer ceder o tempo em razão da travessia do pedestre. Então, aí que está, aí que reside, né, a questão do gestor da mobilidade, entender qual é a prioridade que ele vai dar para poder oferecer mais segurança para o pedestre, sobretudo para o pedestre idoso. Então,
Não sei se eu respondi, como é que é o nome do colega que fez a pergunta? Rubens, não sei se eu te respondi, né, mas... Eu acho que sim, né, Lu? Eu acho que é uma espécie de cabo de força, assim, né? Tu tem que, em certos momentos, ir cedendo, né, para um lado ou para outro, para poder, enfim, privilegiar, não digo privilegiar, mas atender, não, né, mas a todos os atender. com a maior segurança e a maior qualidade possível, né? Com certeza, sim, até porque como eu acho que as cidades têm que começar a se preocupar com isso. De novo, né, só para reforçar, né, como nós somos um país que estamos envelhecendo, né, mais do que gerando novas vidas, né, então, assim, a cidade, ela tem que estar preparada para as pessoas idosas, porque nós, logo ali, daqui a 20 anos, eu vou ser uma idosa. 20 não, desculpa, daqui a 11 anos eu serei uma pessoa idosa. Né, então, né, claro, eu vou estar ativa, enfim, né, mas vamos pensar, né, nas pessoas, e não só idoso, pessoa que tem mobilidade reduzida, né, temporariamente aí, que vai usar, né, um andador, ou que vai usar uma muleta. Como é que está a nossa cidade, né, para a circulação dessas pessoas? Vamos pensar no deficiente, né, na pessoa com deficiência, né, um cadeirante. Como é que está a nossa cidade? Como é que está a nossa mobilidade para essas pessoas? Então, a cidade, aí voltando ao conceito de cidade educadora, a cidade educadora se preocupa com isso. Né? Como é que estão os nossos serviços para que os cidadãos possam usufruir com segurança, né? Possam se deslocar com segurança, se a gente for pensar na mobilidade. Então, acho que dessa forma, acho que eu me fiz entender, assim, né, dessa preocupação que os municípios devem ter, né, com o cuidado da pessoa idosa. Sem dúvida. A nossa amiga Valéria Penati, da Rádio em Trânsito, lá de Piracicaba, mandando um alô aí, dizendo que teve experiência com a mãe, com o andador, na travessia, e ela tinha que enfrentar com um escudo, sabendo que não fazia diferença, mas era assustador. E como ela se aposentou, não estava fardada mais, porque ela é agente de trânsito, aposentada, né? Sim. Mas era o que tinha no momento, né? Então, olha... E um risco, né? Um risco, claro. Valéria, um risco, né? Se expondo ao risco. A gente vê isso, infelizmente, né? Infelizmente, a gente vê que as pessoas começam, inclusive, a buzinar. Alguns não, mas os que estão mais atrás, que não estão vendo, né? Que é uma pessoa idosa, que está com o andador, já abriu o semáforo, já começa a buzinar. Então, não há ainda, infelizmente, nessa conscientização da nossa população, né? Precisamos trabalhar mais, né, Rodrigo? Temos muito trabalho aí pela frente ainda, né, Lu? Lu, quero te agradecer imensamente. Ela está mandando mais um recado aqui. Como será para mim daqui a 10 anos? Então, estarei com 72. Eu tenho uma sugestão. Assim, a Valéria que está fazendo essa... Aqui para mim não aparece quem é a pessoa. Valéria, te mantém ativa. Te mantém, né, fazendo atividade física, né, se for possível, vai para um grupo. Valéria é ciclista, então bota nós dois no bolso. É da turma do Virley. Eu sei, do colega. Então ela vai estar bem, com 72 anos ela vai estar bem, circulando bem, aí vai estar dando... com certeza. Lu, quase nos encaminhando aí para 50 minutos. Deixa, Meu Deus, Rodrigo. As considerações finais aí para nossa audiência. Tá, bem rápido, então. Agradeço a ti, né? Parabenizo mais uma vez pelo canal, né? Por essa fonte de informação aí, né? Muitas pessoas, né? Inspirações para nós, né? Assim, colegas que a gente vê aqui participando, né, das lives contigo. Então, eu só posso dizer muito obrigado. Me coloco à disposição também, né? Para quem quiser meu contato, eu não sei se vai disponibilizar e-mail, enfim, eu posso, né, colocar aqui também para... Quiser deixar nos comentários depois aqui nas redes sociais, o pessoal pode acessar. E dizer que essa luta é uma luta de todos nós, né? Essa luta para melhorar a segurança, né, no trânsito é uma luta de todas as pessoas, não só dos agentes de trânsito, não só do pessoal da saúde, ou das polícias e dos guardas municipais, enfim, dos policiais militares. Não é uma luta das instituições, é uma luta das pessoas para que a gente possa verdadeiramente
de todo cidadão, exatamente. Ninguém quer perder um familiar, né, ou quer ser vítima do trânsito. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né, a nossa, como formadores, né, de opinião, que é elucidar, trazer informação sobre isso, e as demais pessoas também se informarem, né, não ficar reproduzindo senso comum, desconstruindo, né, o nosso trabalho, aquela máxima da indústria da multa, que felizmente já está, acredito que, né, desculpa, não ouvi. Não, tem bastante ainda. Indústria da multa, comissão por multa. Então, essas falas, assim, que a gente, poxa, 23 anos, né, a gente ouvindo isso, já era para ter, né, as pessoas compreenderem, né, que não existe nada disso. Mas sigamos, né, sigamos em frente aí com muita determinação, com muita vontade, realmente fazer a nossa parte enquanto estamos aqui, né. É isso. Beleza. Minha profunda gratidão a ti. Te agradeço imensamente e novamente, acho que contribuiu demais aí para o nosso programa, nossa audiência, e convido a todos aí que nos prestigiaram até o finalzinho aí, eu voltar na segunda que vem, onde eu vou estar de volta aqui com a nossa querida Jaqueline Santos, que tentou acessar aqui nossa entrevista aqui durante o mês, não conseguiu, nós reagendamos aí para terça que vem às 16, e vamos estar entrevistando mais essa grande fera aí do nosso trânsito brasileiro, certo? Então, não deixe de assistir semana que vem nossa entrevista com a Jaqueline Santos, certo? Então, muito obrigado a todos aí que estiveram conosco até o final. Obrigado, Lu, e até a próxima. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Uma boa semana a todos aí, né? Um bom início de semana. Felicidades a todos.